Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos gravar aqui a resolução de mais algumas questões, né? Questões essas que eu passei para vocês pela internet. E são questões importantes, né? Dessa parte de leis de Newton, força, resistência do ar, aceleração, né? Ação e reação. São questões importantes para a gente discutir a mecânica, né? Física do primeiro ano. E uma primeira questão está lá, ó. Uma gota de chuva, ao se desprender de uma nuvem, aumenta sua velocidade durante um certo tempo e depois cai com velocidade constante. Durante o movimento, duas forças atuam na gota: o peso, então tá aqui, ó, o peso e a resistência do ar. Então você tem outra força importante que é a resistência do ar. Qual a relação entre os módulos desse peso e dessa resistência do ar? E aí vem as duas questões. Na letra A, durante o período em que a velocidade da gota aumenta. E não pode se esquecer, justifique sua resposta. Então, qual que vai ser a relação entre peso e resistência do ar durante o período que a velocidade da gota aumenta? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos supor que isso aqui seja a gota, né? A gente tem aqui a gota. E aí, a gente tem aqui duas forças. Que força é essa aqui para baixo, ó? A gente tem uma força aqui para baixo que é o peso, né? A gente tem aqui o peso. E a gente vai ter uma outra força atuando aqui para cima, né? Que outra força que é essa que está atuando aqui para cima? Resistência do ar, né? A gente tem aqui a resistência do ar. Então, se são duas forças que atuam, eu vou ter que fazer uma análise para saber quem é maior, quem é menor, ou se elas têm valores iguais. E aí essa análise, ela está exatamente aqui, ó. Período em que a velocidade da gota aumenta. Que lei de Newton que tem a ver com isso, né? Com o período que a velocidade da gota aumenta, né? Isso tem a ver com segunda lei de Newton, né? Tem a ver com a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, peraí, se eu tenho que olhar, né? Se a velocidade está constante, se a velocidade está aumentando ou se a velocidade está diminuindo, se eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar então quem é a aceleração. E ele fala que a velocidade da gota aumenta. A velocidade da gota aumenta. Então, se essa velocidade da gota aumenta, significa que eu estou acelerado, tá? Eu tenho aceleração e essa aceleração é para baixo. Então, se essa aceleração é para baixo, significa que eu vou ter o peso tendo que ser maior. Então, nessa letra A, durante o período em que a velocidade da gota aumenta, eu não posso ter a resistência do ar e peso de valores iguais. Eu vou precisar ter a resistência do ar menor e o peso maior, porque aí sobra força para baixo que vai produzir uma aceleração para baixo, fazendo a velocidade aumentar. Então, o peso é maior? Sim, o peso é maior. Resposta é essa aqui, ó. E a justificativa é isso que a gente escreveu, né? Como a aceleração é para baixo, você precisa de ter força resultante para baixo. E aí, com isso, o peso tem que ser maior do que a resistência do ar. Tranquilo? Agora, vamos olhar para a letra B, ó. Vamos olhar para a letra B. Para isso, vou apagar aqui algumas coisas, ó. Né? Vamos olhar aqui para a letra B. Né? O que eu vou ter aqui na letra B, ó? O que fala aí a letra B? Fala que depois que a velocidade ficar constante, qual é a resposta? Ou seja, né? Qual vai ser a resposta
para essa situação onde a gota fica com a velocidade constante agora, né? Velocidade constante. De novo, segunda lei de Newton, se a velocidade está constante, força resultante igual a zero. Então, se a força resultante é igual a zero, não acelera. Então, não muda a velocidade. Então, se não acelera, não muda a velocidade, o que significa isso? Gotinha, de novo, está aqui. Tem que força aqui para baixo? Peso. Tem que força aqui para cima? Resistência do ar. E agora, não acelera, não muda a velocidade, não pode sobrar força. Portanto, peso igual a resistência do ar. Porque assim não sobra força, não acelera. E aí a velocidade fica constante. Então toma muito cuidado com isso, né? Tomem muito cuidado, por quê? Porque a gente tem a mania de achar que força resultante zero, o corpo está parado. Não é isso, né? Força resultante zero, ou você estará parado, ou movimento retilíneo uniforme, que é o caso que a gente tem aqui, ó, MRU, movimento retilíneo uniforme. A gota ela vai cair em linha reta com a velocidade o quê? Constante. Então aqui, depois que a velocidade da gota fica constante, o peso é maior? Não. Resistência do ar é maior? Não. Os valores são iguais. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Abraço para vocês e até a próxima resolução de questão. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Né? Vamos fazer mais uma questão, vamos resolver mais uma questão. Essa agora, a questão de número 2 da listinha que eu passei para vocês, que fala lá o seguinte, ó. Um objeto de 6 kg de massa é arrastado por uma força de 30 newtons sobre um plano horizontal. Então aqui, ó, força de 30 newtons, massa 6 kg, e sabe-se que a aceleração adquirida vale 3 metros por segundo ao quadrado. E aí a pergunta, quanto vale em newtons a força de atrito? Então ele quer que a gente encontre o valor da força de atrito. Então vamos lá, ó. A gente tem ali no desenho, né? A gente tem ali no desenho já as duas forças mais importantes, né? A força F, e essa força aqui vale 30 newtons. A dúvida é qual o valor da força de atrito. E a gente sabe que a gente está acelerado. Se está acelerado, significa que eu vou ter força resultante. Vai ter força sobrando. Essa força resultante ela vai ser diferente de zero. E se você, então, tem uma força resultante, quer dizer que a força F e a força de atrito não vão ser iguais. Com certeza, nessa situação, para você acelerar, a sua força F vai ser maior do que atrito. Então, você vai ter a força resultante igual a força F menos a força de atrito. Só que se você lembra da segunda lei de Newton, você pode substituir força resultante por quem? Massa vezes aceleração. Isso é igual a força F. Quanto que vale essa força F? 30 newtons. Menos a força de atrito, que é exatamente a sua dúvida, né? É o que a gente quer achar. E aí vem aqui uma historinha, ó, perceba, ele te deu a massa, 6 kg, então a massa desse corpo, 6 kg, vezes a aceleração, ele também te falou, 3 metros por segundo ao quadrado. Isso vai ser igual a 30 newtons menos a força de atrito. E aí agora então ficou simples, né? Ficou simples.
a gente só tem a dúvida da força de atrito. Os outros valores a gente possui. 6 vezes 3, 18. E o que eu consigo com quilograma metro por segundo ao quadrado? Juntando essas unidades, quilograma metro por segundo ao quadrado, eu tenho newton. Então aqui deu 18. Esses 30, vou passar para cá, menos 30. 18 newtons menos 30 newtons é igual a menos a força de atrito. Ou seja, 18 menos 30 menos 12 newtons é igual a menos força de atrito. Bom, multiplica a equação inteira por menos 1, significa então que nós vamos ter, Nós vamos ter como resposta força de atrito valendo 12 newtons. Então, essa é a nossa resposta. Tranquilo? Conseguiram compreender? Agora, aqui só um detalhe, Eu tinha mais duas forças atuando nessa caixinha? Tinha. Que força é essa que eu tenho aqui para baixo? Peso. Que força é essa que eu vou ter aqui para cima? A normal. Mas eu precisava de saber essas duas para a gente resolver essa questão? Não, por isso que eu nem falei delas, tá? Elas existem, então essa caixinha está sob a ação, Está sob a ação de 4 forças, só que eu não precisei de falar dessas duas, normal e peso, a gente já conseguiria resolver do jeito que a gente fez mesmo. Mas então tá aí, ó, 12 newtons é o valor da força de atrito, ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só voltar e rever a resolução. Ou então depois vocês podem até me perguntar alguma outra dúvida a mais. Bacana? Abraço para vocês e até mais. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bacana poder ensinar para vocês um pouquinho mais, inclusive pela internet. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Dessa forma de estudar um pouquinho mais resolvendo exercícios. Mas vamos lá, ó. Questão 3. Uma balança na portaria de um prédio indica que o peso do Chiquinho é de 600 newtons. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador que desce com uma aceleração no sentido de cima para baixo e módulo igual a 1/10, ou seja, g dividido por 10, do valor da aceleração da gravidade. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura. Olha, para a gente começar a entender essa questão, vale a pena a gente comentar um detalhe. Quando você fala que você sobe em uma balança e que a balança indica o seu peso, não é bem assim. Quando você sobe em uma balança, a balança ela não é apertada com o seu peso. Você não aperta a balança com o seu peso, porque o peso de um objeto, o peso de uma pessoa, não é esse objeto ou essa pessoa apertar quem está embaixo. Então existe um erro conceitual aí. Quando você sobe em uma balança, você aperta essa balança não com o seu peso, mas com uma força que os seus pés agem sobre a balança. Então, superfície que aperta superfície, o nome dessa força é força normal. Então, quando uma superfície aperta outra superfície, como que chama o valor, como que chama essa força? Força normal. Então, quando você fala lá, ó, uma balança na portaria de um prédio indica que o peso do Chiquinho é de 600 newtons, na verdade, que força é essa de 600 newtons? É a força com que os pés do Chiquinho apertam a balança. Então, a normal está valendo 600 newtons. E aí, neste caso, qual caso? Da balança estar na portaria do prédio, ó, balança na portaria do prédio. Como a balança está na portaria de um prédio, significa que essa balança ela vai estar parada. E se a balança estiver parada, o que acontece? Ó, você tem aqui o menino, você tem aqui a balança. Que forças que eu vou ter atuando?
peso para baixo. E outra, normal para cima. Quem são esses 600 newtons? São a normal. E se isso está parado, essas duas forças acabam tendo valores iguais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na hora que ele fala que na portaria da a balança lá na portaria mostra que o peso do Chiquinho é 600 newtons, significa o quê? Significa que o peso vale 600 newtons. Por quê? Porque a normal vale 600 newtons. Já que eles estão parados, aí as duas forças sendo valores iguais para que a pessoa fique parada, eu posso concluir que o peso é 600 newtons. Só que aí é que está. Na segunda situação, né, quando ele comenta aqui agora que essa balança, né, vai estar no interior de um elevador e você vai fazer uma nova pesagem. Ou seja, o peso do Chiquinho vai mudar? Não. Né? O peso do Chiquinho não vai mudar. O peso do Chiquinho vai continuar sendo 600, mas a balança irá marcar algo diferente. Então, a balança marcará outro valor. Porque a balança não marca o peso. A balança, ela sente a força que você aperta. Quem é essa força que você aperta? A normal. Então, a balança marcará outro valor. Por quê? Porque você vai fazer outra normal sobre ela. Então, não é o seu peso que está mudando, mas a normal. Então, vai mudar o valor que ela marca? Sim, porque a normal que você aperta depende de você estar parado ou em movimento acelerado. E aí, ele fala exatamente isso. Você vai estar acelerado, né? Você vai estar acelerado para baixo e a aceleração é quanto? Gzinho sobre 10. O que isso significa? Significa que você vai ter força resultante. Sua força resultante vai ser diferente de zero. Então, se você vai ter força resultante diferente de zero, você não pode dizer, né, que a normal será igual ao peso. Não pode. Né? Se sua força resultante é diferente de zero, uma vai ter que ser maior do que a outra. E como você está acelerado para baixo, significa que você vai ter força resultante para baixo. Força resultante para baixo significa, então, você tem o peso para baixo e a normal para onde? Para cima. Quem vai ter que ser maior? O peso. O peso vai ter que ser maior. E aí, né, vamos abrir aqui um pouquinho de espaço, o peso vai ter que ser maior. Se esse peso vai ter que ser maior, significa então que você vai poder escrever a segunda lei de Newton de que forma? Força resultante é igual a peso menos normal. Ou seja, o peso sendo maior, vai sobrar uma parte dele para que você acelere para onde? Para baixo. Então, segunda lei, massa vezes aceleração é igual a peso menos normal. Bom, se o peso do Chiquinho era 600 newtons, continua sendo 600, a massa dele vai ser 60 quilogramas. Quanto é a aceleração? Vamos lá, ó. Quanto é a aceleração? Gzinho dividido por 10. Então, eu vou ter uma aceleração aí de 1/10 da gravidade. Então, essa aceleração que vai entrar aqui, 1/10 de 10, ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado. Isso igual ao peso, 600 newtons, menos a normal. E aí, 60 quilogramas vezes 1, 60 newtons. É igual a 600 menos a normal.
passo 600 para lá, vai ficar 60 menos 600 igual a menos normal. 60 menos 600, menos 540 igual a menos normal. Ou seja, sua normal vai dar 540 newtons. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, né? A resposta então aqui, né? Se você der uma olhadinha lá nas opções, né? A resposta 540 newtons, letra A. Então espero que vocês tenham entendido, né? É uma questão interessante porque envolve, né, aceleração, envolve equilíbrio, envolve saber a diferença de peso e normal, envolve saber usar a segunda lei de Newton, né, que é a lei da força resultante. E qualquer dúvida é só me perguntar também, tá? Assistam a aula de novo ou me perguntem, ok? Abraço para vocês. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma correção de exercícios. Questão aqui de número 4, questão relacionada à mecânica do primeiro ano. Diz lá, ó, na figura, a massa 1 vale 100 kg. Então aqui, ó, a gente tem a massa 1 valendo 100 kg, é essa massa que está aqui. E a massa 2, 76 kg. A massa 2 é essa outra que está aqui, né? A gente tem um plano inclinado, diz que a roldana é ideal e o atrito entre o bloco de massa 1 e o plano inclinado é desprezível. Então, nós não vamos ter atrito nessa região aqui da massa 1, nós não vamos ter atrito aqui. Essa roldana também não tem atrito, ela não vai atrapalhar em nada. E aí essa cordinha pode fazer o 1 subir, o 2 descer, ou o contrário, pode fazer o 1 descer e o 2 subir. E é exatamente isso que ele quer que você descubra, né? O bloco de massa 1 se moverá para cima, para baixo, para cima, para baixo, para lado nenhum, ficando parado. Ou seja, nós vamos ter que descobrir quem vai ganhar essa briga, né? Quem vai ganhar essa briga, né? Então a gente tem aqui uma briga de forças, né? Que briga de forças é essa? É a briga entre as forças que estão atuando na caixinha 1 e as forças que vão estar atuando na caixinha 2. Então a gente tem essa briga. E aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar as forças, né? Para a gente saber nessa briga quem vai ganhar. E a gente tem aqui um plano inclinado. Mas vamos começar então pela caixinha 2, ó. A caixinha 2, ela vai ter o que apontando aqui para baixo? Ó? Que força é essa que está querendo que ela desça? O peso dela. Então você tem aqui o peso da caixinha 2. Tem como a gente saber o valor desse peso da caixinha 2? Tem, ó. O peso da caixinha 2 é massa vezes gravidade. Então o peso da caixinha 2, massa, tá aqui, ó, né? 76 kg. Então eu tenho uma massa de 76 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso dessa caixinha 2 é de 760 newtons. Então, para começar a falar dessa briga, desse lado aqui a gente tem uma força de 760 newtons. Agora, e do outro lado? Qual vai ser o valor da força que nós vamos ter do outro lado? E aqui, né? Não, que interrogação horrorosa. Então, ó, do outro lado, que força que nós vamos ter, né? Qual vai ser o valor da força que vai brigar com esses 760 newtons aqui? Então, essa briga é que a gente tem que analisar. Para fazer essa análise, vamos colocar aqui uma decomposição de forças, já que essa caixinha está num plano inclinado, a caixinha 1 está num plano inclinado. Então, eu não vou ter o peso de 1 contra o peso de 2, eu vou ter uma parte do peso de 1. E isso é importantíssimo analisarmos. Então, a gente tem aqui, ó, um eixo. Que eixo que é esse?
o eixo Y. A gente tem aqui um outro eixo paralelo à nossa rampa. Que outro eixo que é esse? O eixo X. Ah, e onde que está o peso dessa caixinha? Bom, o peso, então, dessa caixinha, ele está atuando aqui para baixo, ó. O peso está atuando exatamente para onde? Para baixo. Então, isso aqui que eu estou desenhando é... Isso aqui que eu estou desenhando é o peso da caixinha. Mas da caixinha o quê? De número 1. Agora, esse peso não é ele quem está brigando diretamente com os 760 newtons. Eu vou precisar fazer uma coisa que a gente chama na física de decomposição de vetores. Não só na física, mas na matemática. E essa decomposição de vetores vai exatamente depender desses eixos que eu desenhei, Y e X. Eu tenho, então, aqui ó, uma parte do peso que realmente vai mandar essa caixinha descer. Qual que é essa parte do peso que realmente vai mandar a caixinha descer? E é isso que eu vou ter que desenhar aqui agora. E para fazer isso, eu estou fazendo o que a gente chama de decomposição. Vou traçar aqui um pontilhado que seja paralelo a quem? Paralelo ao eixo Y. Isso vai fazer com que eu tenha aqui a componente PX. E é essa componente PX que vai mandar fazer com que eu desça essa rampinha. Então a briga está aí, ó. A briga é entre esse PX e o peso da caixinha 2. Então eu preciso descobrir o valor desse PX, né? Eu preciso descobrir o valor desse PX para saber, ó, se o PX for 760, a briga está empatada. Então ficaria parado. Se o PX for maior do que 760, PX ganha a briga. Então essa caixinha desce. Se o PX for menor do que 760, quem ganha a briga? O P2. E aí a caixinha 1 subiria. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso descobrir qual é o valor desse PX. Agora, para descobrir o valor desse PX, eu vou ter que usar seno e cosseno, né? Eu vou ter que lembrar da ideia de seno e cosseno. E aí vem uma ideia, um detalhe importante, que é você saber usar este ângulo que está aqui, né? Um detalhe interessante, importante, é você saber usar esse ângulo. Então, esse ângulo de 30 graus, para que ele serve? Ele serve justamente para eu poder calcular o valor do PX. E uma coisa importante que você sempre tem num plano inclinado é que o ângulo da rampa, ele sempre aparece entre o peso e a parcela Y, e o eixo Y. Então, esse ângulo que eu estou aqui marcando de azul, ele também vale, né? Ele também vale 30 graus. Então, esse ângulo entre o peso e a componente Y, que está aqui, né? Esse ângulo aqui, ele sempre é o mesmo ângulo da rampa. E aí uma coisa importante, se esse ângulo é o mesmo ângulo da rampa, esse ângulo aqui de baixo é o mesmo ângulo de 30 graus, porque eles são alternos internos. Tá? Você vai ter que lembrar disso lá da matemática do Fundamental 2, alternos internos. Então, o ângulo da rampa 30 graus, esse ângulo aqui da rampa, 30 graus, ele também é o mesmo ângulo que está aqui, entre o peso e o Y. E esses 30 são alternos internos com esse outro que está aqui embaixo, que também vai ser 30. E aí você sabe que esse ângulo é 30, o seu PX é cateto oposto a esse ângulo 30. Portanto, eu tenho que lembrar, né, lá daquela matemática. O que é o seno
de um certo ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o ângulo em questão? É esse aqui, ó. É esse aqui. Que ângulo que é esse? 30. Então, eu posso escrever que o seno de 30 graus é igual. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o PX, que está aqui. PX. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o peso. Nesse triângulo aqui, retângulo, a hipotenusa é o peso. Então, é o peso 1. Com isso, eu tenho o quê? Ó? Vem aqui a informação, seno de 30. Quanto que é o seno de 30? Meio. Então, eu vou ter aqui 0,5, que é igual a Px dividido pelo peso 1. Opa, mas quanto que é a massa do 1? 100 kg. Então, se a massa do 1 é 100, o peso de 1, 100 vezes g, vai dar 1000 newtons. Passo 1000 para lá, eu vou ter então o Px igual a meio vezes 1000, Px igual a 500 newtons. E aí, com isso, você agora consegue descobrir quem vai ganhar essa briga. Ou seja, quem é a briga aqui? A briga é do Px, né? A briga é do Px contra o peso 2. Se a briga é do Px contra o peso 2, agora você já tem os valores dos dois. Quanto que é o Px? O seu Px? 500 newtons. O peso 2, 760 newtons. Quem ganha essa briga? O peso 2. O peso 2 ganha a briga. Então, quem desce? A caixa 2 desce e a caixa 1 sobe. Então, o bloco de massa 1 se moverá para baixo? Não. Para cima? Opa, para cima. Com velocidade constante? Não. Para cima, acelerado? Exatamente isso. Para cima, acelerado. Por quê? Porque quem ganhou a briga foi o P2. Se houve um vencedor de briga, vai ter força resultante. E se tem força resultante, acelera. Então, você vai estar com a caixa 1 movendo-se para cima de forma acelerada. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora, a parte difícil dessa questão é realmente, né, a parte mais complicada dessa questão é realmente fazer uma análise do plano inclinado. Se você não souber analisar plano inclinado, não souber fazer análise de seno, cosseno, você não sabe quem é hipotenusa, você não sabe quem são os catetos, aí vai dificultar a sua vida. Então, sugestão, assista isso aqui mais de uma vez, veja essa aula mais de uma vez e tente entender com mais profundidade como é que se trabalha plano inclinado. Tranquilo? Aqui no caso, né, no caso que eu estou mostrando para vocês, eu não analisei a parcela y, né? Eu só desenhei px, eu não desenhei py. Onde que estaria o py? Estaria aqui, ó, né? Nessa outra diagonal eu vou ter o py. Ah, mas precisou de fazer análise do py nesse caso? Não, não precisamos, né? A gente não precisou, mas vai ter situações que você vai usar py. E aí o py é quem desse ângulo de 30 graus que está aqui? Py vai ser o cateto adjacente. E o Px vai ser o cateto oposto. Não se esqueça disso. Beleza? Um abraço para vocês e até o próximo exercício.